Entrei naquele quarto de hospital, com raiva correndo nas veias, decidida a confrontar a mulher que estava destruindo meu casamento. Queria olhar nos olhos da amante do meu marido, entender o que ela tinha que eu não tinha, após 25 anos juntos. Mas quando abri a porta, fiquei em choque com o que eu vi. Mas antes de continuar, confira se você já está inscrito no canal e escreva nos comentários. De onde você está assistindo este vídeo? Adoramos saber até onde nossas histórias estão chegando. Meu nome é Márcia, tenho 52 anos e até 3 meses atrás acreditava ter um casamento sólido. Trabalhei como fisioterapeuta durante toda a minha vida adulta, ajudando pessoas a reconstruir seus corpos, enquanto Paulo construía sua carreira como engenheiro. Tínhamos uma filha na faculdade, uma casa confortável no subúrbio e planos para nossa aposentadoria. Pelo menos era o que eu pensava. As primeiras suspeitas surgiram quando notei mudanças sutis. Paulo começou a trabalhar até mais tarde, 3 vezes por semana. Seu celular nunca ficava longe, sempre virado para baixo. Ele trocou de colônia, comprou roupas novas e, quando o elogiava, apenas murmurava que precisava se manter atualizado. Nosso relacionamento íntimo praticamente desapareceu, com desculpas de cansaço e estresse no trabalho. Durante meses, ignorei os sinais. Talvez fosse apenas uma crise de meia-idade, pensei. Talvez fosse o vazio deixado quando nossa filha saiu de casa. Talvez eu estivesse exagerando. Até aquela tarde de quinta-feira, quando decidi fazer uma surpresa. Saí mais cedo do trabalho e fui ao escritório dele com o almoço de sua lanchonete favorita. A recepcionista pareceu confusa ao me ver. Senhora Almeida, posso ajudar? Vim trazer almoço para o Paulo, respondi com um sorriso. Ela corou ligeiramente. Ah, o senhor Almeida está em reunião agora. Através da janela do escritório, pude vê-lo ao telefone. Não parecia uma reunião formal. Ele ria descontraído, passando a mão pelo cabelo, como fazia quando estava nervoso e feliz ao mesmo tempo. Era um gesto que eu conhecia bem, ou achava que conhecia. Quando me viu parada ali com a sacola de comida, seu rosto transformou-se. Não vi surpresa agradável. Vi culpa. Márcia, o que você está fazendo aqui? Nenhum "que surpresa agradável" ou "obrigado pelo almoço". Apenas aquela pergunta desconfortável. Devolvi um sorriso fraco. Pensei em almoçarmos juntos hoje. Tenho uma reunião importante daqui a pouco. Ele olhou para o relógio, o mesmo que economizei meses para comprar no nosso aniversário de 25 anos. Não dá tempo. Deixei o almoço na mesa dele, beijei sua bochecha e saí, fingindo não notar como ele se afastou sutilmente. De volta ao carro, as lágrimas finalmente vieram. Não eram lágrimas de tristeza, mas de raiva, de mim mesma, por ignorar o óbvio por tanto tempo. Naquela noite, esperei ele dormir e fiz algo que nunca imaginei. Verifiquei seu celular. A senha era nosso aniversário de casamento, algo que nunca mudou em todos esses anos. Talvez por preguiça, talvez por não achar que eu seria capaz de suspeitar dele. E lá estava ela. Ana, entre os contatos. Mensagens trocadas diariamente, fotos, planos para encontros. Mal posso esperar para te ver hoje. Sinto sua falta quando não estamos juntos. Um dia prometo, será só nós dois. Memorizei o número antes de devolver o celular exatamente onde estava. Não dormi aquela noite. Fiquei olhando para o teto, repassando 25 anos de casamento em minha mente. Os sacrifícios, o apoio incondicional quando ele começou sua carreira, as noites em claro cuidando de nossa filha para que ele pudesse descansar para o trabalho. Enquanto isso, ele escrevia promessas para outra mulher. Na manhã seguinte, comecei minha própria investigação. Digitei o número no Facebook, mas não obtive resultados. Tentei o Instagram, nada. Finalmente, ao vasculhar sua gaveta de meias enquanto ele estava no banho, encontrei um recibo de joalheria. Um par de brincos caríssimos que nunca vi em minhas orelhas. 2 dias depois, aproveitei quando Paulo saiu para o que chamou de reunião de sábado e revirei todo o escritório. Atrás de alguns livros na estante, encontrei uma caixa de sapatos com mais recibos de presentes,
reservas de hotel e o mais devastador, uma passagem de avião para as ilhas gregas. Um sonho que ele sempre disse que realizaríamos juntos na aposentadoria. O mundo parou quando vi as datas. Exatamente no período que ele havia me dito que estaria em um congresso de engenharia. O congresso existia. Descobri ao pesquisar, mas Paulo não estava na lista de participantes. Eu sabia que precisava confrontar a situação, mas queria ter todas as cartas na manga. Liguei para minha amiga Helena, advogada de família. Relatei tudo o que havia descoberto. Márcia, você tem certeza que quer seguir com isso? Perguntou ela com preocupação. Às vezes, a verdade é pior do que a incerteza. Preciso saber quem é ela. Preciso olhar nos olhos dela. Helena suspirou. Vou ajudar você. Mas vá com cuidado. Com a ajuda dela, rastreamos a identidade da mulher através do número de telefone. Ana Beatriz Costa, 30 anos, arquiteta no mesmo projeto em que Paulo estava trabalhando. E então, por coincidência ou destino, soube que ela estava no hospital. Sofreu um acidente doméstico, explicou Helena. Está internada no Hospital Santa Clara. Tomei minha decisão naquele momento. Iria visitá-la. Não para causar uma cena, mas para entender. Eu precisava ver o rosto da mulher que estava fazendo meu marido de 25 anos criar uma vida paralela. O que não esperava era encontrar Paulo lá também, muito menos vê-lo alimentando-a com a mesma ternura que um dia reservou para mim. E jamais imaginei o choque que sentiria ao reconhecer nas paredes daquele quarto de hospital fotos minhas e de minha família que haviam desaparecido de nossa casa, agora emolduradas como se fossem recordações de outra vida. Naquele momento, entendi que não era apenas um caso. Era uma substituição completa, meticulosa e cruel. O som da minha bolsa caindo no chão fez os dois olharem em minha direção. Paulo congelou com a colher de pudim a meio caminho da boca de Ana. Nossos olhares se cruzaram por um instante que pareceu eterno. Vi pânico, surpresa e algo pior. Resignação. Como se ele já esperasse que esse momento chegaria eventualmente. Márcia! Paulo começou a dizer, mas as palavras morreram em sua garganta. Ana parecia confusa, seus olhos indo de Paulo para mim e de volta para ele. Notei que seu braço esquerdo estava engessado e havia hematomas em seu rosto. Parecia frágil, vulnerável. Não era a sedutora glamourosa que imaginei durante noites de insônia. Quem é ela, Paulo? Perguntou Ana, sua voz baixa e insegura. Foi quando percebi. Ela não sabia. Ou pelo menos, não sabia tudo. Ela é... Paulo hesitou, procurando palavras. Uma colega de trabalho. Colega de trabalho. 25 anos de casamento, uma filha criada juntos, uma vida inteira compartilhada, e eu era reduzida a colega de trabalho. Algo dentro de mim estalou. Não sei se foi o acúmulo de meses de suspeitas ou a audácia daquela mentira, mas senti uma calma estranha me invadir. Uma clareza cristalina que substituiu a tempestade emocional. Na verdade, disse eu, surpreendentemente controlada, sou a esposa dele, há 25 anos. O rosto de Ana empalideceu ainda mais, contrastando com o branco dos lençóis hospitalares. Seus olhos se arregalaram e ela olhou para Paulo como se estivesse vendo um estranho. Você disse que era divorciado, ela sussurrou, que estava separado há anos. Paulo estava em pé agora, posicionado entre nós duas como se tentasse conter um desastre iminente. Márcia, podemos conversar sobre isso em casa? Casa? Repeti, minha voz subindo uma oitava. A mesma casa onde você guardava recibos de presentes para ela? A mesma casa de onde você tirou nossas fotos para decorar esse quarto de hospital? Só então notei com clareza o que havia visto de relance ao entrar. Nas paredes e na mesa de cabeceira estavam várias molduras. Nossa viagem à Bahia 5 anos atrás, o aniversário de 15 anos da nossa filha, nosso Natal em família do ano passado. Todas cuidadosamente editadas para remover minha presença. Você...
Você colocou nossas fotos de família aqui? A incredulidade me deixou sem fôlego. Nossos momentos, Paulo? Você os reescreveu? Ana começou a chorar silenciosamente, virando o rosto para a janela. Podia ver seu corpo tremendo sob o fino cobertor hospitalar. Isso não é o que parece, Paulo tentou explicar. Mas eu já estava me abaixando para recolher o conteúdo da minha bolsa espalhado pelo chão. Não se preocupe, disse, minha voz agora perigosamente calma. Não vim fazer uma cena. Só queria ver com meus próprios olhos. Quando me levantei, notei mais uma coisa. No criado mudo, ao lado da cama, estava a caixinha da joalheria, os brincos que encontrei no recibo. E ao lado, um pequeno ursinho de pelúcia que nossa filha havia dado a Paulo no Dia dos Pais, quando tinha apenas 8 anos, um objeto que ele jurou guardar para sempre. Foi demais. Caminhei até a porta, meus joelhos fracos, mas minha determinação inabalável. Márcia, espere. Paulo me seguiu até o corredor. Posso explicar tudo. Virei-me lentamente. Explicar o que, exatamente? Como você tem mantido 2 vidas paralelas? Como tem usado nossas memórias de família para construir uma fantasia com ela? Ou talvez queira explicar como planejava usar o dinheiro da nossa aposentadoria para viajar com ela para a Grécia? Seu rosto empalideceu. Como você... Não importa como eu sei. O que importa é que enquanto eu pensava que estávamos construindo uma vida juntos, você estava planejando uma fuga. Uma enfermeira passou por nós, lançando um olhar preocupado. Baixei minha voz. Quanto tempo, Paulo? Ele olhou para o chão. 2 anos. 2 anos. Enquanto eu organizava a festa de formatura da nossa filha, enquanto cuidava da sua mãe doente, enquanto economizava para nossa aposentadoria, ele vivia uma segunda vida. Ela sabe sobre nossa filha? Márcia. Ela sabe sobre Marina? Insisti. Ele balançou a cabeça negativamente. Então você apagou completamente sua própria filha para estar com ela? Minha voz falhou. Quem é você? Não é tão simples assim, ele começou a dizer. Na verdade, é muito simples, interrompi. Você escolheu mentir. Repetidamente. Para mim, para ela, para nossa filha, para todos. Dei um passo para trás, criando uma distância física que simbolizava o abismo que agora existia entre nós. Não volte para casa hoje, disse finalmente. Ou amanhã. Na verdade, não volte mais. Márcia, por favor, ele implorou. Vamos conversar sobre isso. Posso explicar tudo. Explicar? Ri, um som amargo que nem parecia ter saído de mim. Você teve 25 anos para ser honesto comigo. Agora é tarde demais. Virei as costas e caminhei pelo corredor, passando pelo posto de enfermagem onde rostos curiosos fingiam não observar nossa cena. Meus passos ecoavam no piso de vinil brilhante, cada um me afastando da vida que eu pensava ter. Só quando cheguei ao estacionamento dentro do carro, permiti que as lágrimas viessem. Não chorei por Paulo, mas por mim mesma. Por todos os sinais que ignorei, por todos os anos em que acreditei nas mentiras, por toda a confiança que depositei em alguém que não hesitou em reescrever nossa história. Liguei para Helena, minha voz entrecortada por soluços. Márcia? O que aconteceu? Ele estava lá, consegui dizer, alimentando-a. Como se... Não consegui terminar. Onde você está agora? No estacionamento do hospital. Não dirija assim. Estou indo te buscar. Desliguei e olhei para o anel de casamento em meu dedo, um círculo dourado que representava promessas vazias, votos quebrados e uma vida construída sobre areia. Com um movimento decidido, tirei-o do dedo e o guardei no porta-luvas. Não sabia o que faria a seguir, mas sabia que nada seria como antes. Paulo não tinha apenas traído nosso casamento. Ele tinha criado uma realidade alternativa onde eu não existia, onde nossas memórias foram recicladas para construir um novo futuro com outra pessoa. E enquanto esperava por Helena, uma certeza crescia dentro de mim. Eu merecia mais do que migalhas de um homem que vivia 2 vidas.
Merecia verdade, respeito e um amor que não precisasse de sombras para existir. Quando Helena chegou, entrei em seu carro sem olhar para trás. Era hora de reconstruir minha vida. Desta vez, nos meus próprios termos. Helena me levou para sua casa, um apartamento aconchegante no centro da cidade. Sentei-me em seu sofá enquanto ela preparava um chá, meus pensamentos ainda um turbilhão de imagens daquele quarto de hospital, as fotos da minha família nas paredes, o relógio no pulso de Paulo, o brinquedo da nossa filha ao lado da cama de outra mulher. Aqui, disse Helena, me entregando uma xícara fumegante. Beba isso. Vai te ajudar a acalmar. Tomei um gole do chá quente, sentindo o calor descer pela garganta. Como pude ser tão cega, Helena? Você não foi cega, ela respondeu, sentando-se ao meu lado. Você foi enganada por alguém em quem confiava completamente. Há uma grande diferença. Helena era mais que minha amiga. Era minha advogada. E agora, olhando para ela, percebi que precisaria de seus serviços profissionais. O que faço agora? Perguntei. Primeiro precisamos entender exatamente com o que estamos lidando, ela respondeu em modo advogada. Você mencionou recibos, viagens, presentes. Precisamos documentar tudo isso. Ele estava planejando uma viagem para a Grécia com ela. Minha voz saiu mais firme do que esperava. Usando nosso dinheiro da aposentadoria. Helena franziu a testa. Isso é grave, Márcia. Estamos falando de bens conjuntos sendo desviados. E tem mais, continuei. As fotos de família. Nossas fotos. Ele as editou para tirar a mim e colocou nos porta-retratos do quarto dela. Manipulação da história familiar. Helena balançou a cabeça. Isso mostra premeditação. Não foi um caso impulsivo. Ele construiu uma narrativa completa. Nos dias seguintes, com a ajuda de Helena, comecei a investigar sistematicamente a extensão da traição de Paulo. O que descobri foi muito além do que imaginava. Primeiro, encontramos registros de um apartamento alugado há 18 meses no nome dele. Um lugar que eu nunca soube que existia, mas que aparentemente era onde ele e Ana se encontravam regularmente. Ele estava mantendo 2 casas, disse eu, incrédula, olhando para os comprovantes de pagamento de aluguel. E com o dinheiro de vocês 2, acrescentou Helena. Depois vieram os registros bancários. Paulo tinha aberto uma conta separada 2 anos atrás, transferindo pequenas quantias mensais de nossa conta conjunta, valores que não levantariam suspeitas, mas que ao longo do tempo somavam uma quantia considerável. Ele estava preparando uma saída estratégica, concluiu Helena, construindo um ninho financeiro para uma eventual separação. O golpe mais doloroso veio quando examinamos o computador de casa. Paulo havia esquecido de sair de sua conta de e-mail no navegador. Ali, encontrei trocas de mensagens com um corretor de imóveis sobre a venda de nossa casa. Ele estava planejando vender nossa casa? Minha voz falhou. Sem me consultar? Helena leu os e-mails cuidadosamente. Parece que ele estava avaliando quanto valeria a propriedade. Ainda não tinha colocado à venda, mas estava se preparando para isso. A casa que tínhamos escolhido juntos, onde criamos nossa filha, onde plantei cada flor do jardim e pintei cada parede. Ele planejava se livrar dela sem nem me avisar. Conforme a investigação prosseguia, uma imagem mais clara emergia. Paulo não estava apenas tendo um caso. Ele estava metodicamente desmontando nossa vida conjunta para construir outra com Ana. Uma peça por vez, como quem desmonta um quebra-cabeça para montar um novo. Uma semana após minha visita ao hospital, tomei coragem e liguei para nossa filha, Marina, que estudava medicina em outro estado. Não podia esconder dela o que estava acontecendo. Mãe, tudo bem? Perguntou ela ao atender. É estranho você me ligar no meio da semana. Marina, querida, comecei, tentando manter a voz firme. Preciso te contar algo difícil. Contei tudo a ela. As suspeitas iniciais, as descobertas, a cena no hospital.
Marina ficou em silêncio por tanto tempo que achei que a ligação tinha caído. Marina? Estou aqui, ela respondeu, a voz quebrada. Só estou processando. Pai realmente fez tudo isso? Sim, respondi suavemente. Sinto muito que você tenha que passar por isso. Houve outro silêncio, e então? Ele nunca mencionou essa mulher para mim, nenhuma vez. Quando conversávamos, sempre falava como se vocês dois estivessem bem, planejando a aposentadoria juntos. Aquilo me atingiu como um soco. Paulo não estava apenas me enganando. Estava mentindo para nossa filha sobre nosso casamento, criando uma ilusão de família perfeita enquanto construía outra vida pelas nossas costas. Vou voltar para casa no final de semana, declarou Marina. Não é necessário, querida. Você tem provas importantes. Mãe, meu pai traiu nossa família inteira. Isso é mais importante que qualquer prova. Vou estar aí na sexta à noite. Depois da ligação, algo mudou dentro de mim. A tristeza começou a dar lugar à indignação. Não era apenas meu casamento que Paulo havia traído. Era nossa filha, nossos sonhos compartilhados, a confiança que depositamos nele. No dia seguinte, recebi uma mensagem de Paulo pedindo para conversarmos. Ele queria explicar tudo, dizia. Precisava que eu entendesse. Mostrei a mensagem para Helena. O que você quer fazer? Ela perguntou. Quero a verdade, toda ela. Tem certeza? Pode ser doloroso. Olhei para a foto de família em meu celular. Eu, Paulo e Marina, sorridentes, em sua formatura do ensino médio. Uma família que acreditei ser real. Tenho. Não posso seguir em frente baseada em ilusões. Concordamos em nos encontrar em um café neutro, não em nossa casa. Eu não queria que ele voltasse lá. Não queria que contaminasse o espaço que agora eu reclamava como meu. Paulo chegou pontualmente. Parecia abatido, com olheiras profundas e o cabelo desgrenhado. Por um instante, senti uma pontada de preocupação, um reflexo de 25 anos cuidando dele. Reprimi esse sentimento rapidamente. Obrigado por vir, disse ele, sentando-se à minha frente. Não vim por você, respondi. Vim por mim. Preciso entender. Ele assentiu, olhando para suas mãos. Por onde começar? Pelo início. Quando conheceu Ana? Como isso tudo começou? Paulo respirou fundo. Conheci Ana há 2 anos, quando ela foi contratada para o projeto do Centro Empresarial. No começo era apenas uma colega. Almoçávamos no mesmo grupo às vezes. Ele fez uma pausa, como se escolhesse as palavras. E então, pressionei. Então, começamos a conversar mais, sobre arquitetura, sobre projetos, sobre sonhos. Ela estava cheia de ideias, entusiasmada com possibilidades. Me fez lembrar de como eu era no início da carreira, antes de mim e Marina? Completei friamente. Ele teve a decência de parecer envergonhado. Antes das responsabilidades, eu ia dizer. Continue. Um dia, ficamos até tarde terminando uma apresentação. Jantamos juntos. Ela me contou sobre seus planos de viajar pelo mundo, conhecer grandes obras arquitetônicas. Falou da Grécia, de Santorini. Nosso sonho para a aposentadoria, interrompi. Sim, ele admitiu. E quando mencionei isso, ela perguntou sobre minha esposa. Eu hesitei, e então disse que estava divorciado. A primeira mentira. Sim, Paulo baixou os olhos. A primeira de muitas. À medida que ele continuava sua história, um padrão ficou claro. Não foi Ana quem seduziu Paulo. Foi ele quem conscientemente construiu uma versão alternativa de si mesmo. Um homem sem os fardos de uma família, livre para recomeçar. Você realmente planejava vender nossa casa? Perguntei, indo direto ao ponto que mais me machucara. Paulo pareceu genuinamente surpreso. Como você... Responda à pergunta. Ele suspirou. Estava explorando possibilidades. Ana e eu falamos sobre morar juntos, começar uma vida nova. Com o dinheiro do nosso casamento, observei, da nossa aposentadoria.
Eu ia dividir tudo justamente com você. Ele tentou se defender. Justamente? Minha voz subiu. Paulo, você estava planejando destruir nossa vida sem nem me avisar. O que há de justo nisso? Ele não tinha resposta. E as fotos? Perguntei. As fotos de família no quarto dela? O urso da Marina? Seu rosto empalideceu. Como soube do urso? Eu vi, Paulo. Vi tudo naquele quarto. Vi você alimentando-a com o mesmo cuidado que um dia teve comigo. Vi nossas lembranças de família transformadas em adereços para sua fantasia. Ele parecia genuinamente perturbado. Não foi assim. Ana... Ela se sentia insegura sobre meu passado. Queria conhecer minha vida. Então comecei a mostrar algumas fotos, contar histórias. Histórias sem mim, completei. Você me apagou da sua própria narrativa. Eu estava confuso, Márcia, preso entre duas vidas. Não, corrigi firmemente. Você estava construindo uma vida às custas da outra. Não foi confusão, foi cálculo. Nosso encontro terminou sem resolução, apenas com a dolorosa confirmação de que o homem com quem compartilhei 25 anos havia deliberadamente escolhido me excluir de seu futuro. Não por impulso, não por paixão avassaladora, mas por uma série de decisões conscientes que culminaram na cena que testemunhei naquele quarto de hospital. Ao me levantar para sair, fiz uma última pergunta. Ela sabe a verdade agora? Toda a verdade? Paulo hesitou. Sim. Contei tudo para ela depois que você saiu do hospital. E? Ela terminou comigo, ele disse simplesmente. Disse que não podia confiar em alguém que construiu um relacionamento inteiro sobre mentiras. Uma risada amarga escapou de meus lábios. Parece que pelo menos uma de nós aprendeu a lição rapidamente. Saí do café sem olhar para trás, sentindo como se um peso tivesse sido levantado de meus ombros. Não porque a dor havia passado, longe disso, mas porque finalmente enxergava a verdade completa. Paulo não tinha apenas traído nosso casamento. Ele havia traído a si mesmo, criando uma versão fictícia de sua vida que acabou desmoronando quando confrontada com a realidade. E eu, finalmente, estava pronta para construir uma realidade só minha. Marina chegou na sexta-feira à noite, como prometido. Quando a vi na porta de casa, nossa casa agora, não mais a casa de Paulo, com as malas e os olhos vermelhos, senti meu coração se partir novamente. Não importava que ela tivesse 22 anos e estivesse na faculdade de medicina. Naquele momento, ela parecia a menina de 5 anos que corria para meus braços quando se machucava. Mãe, ela sussurrou, abraçando-me com força. Estou aqui, querida, respondi, acariciando seus cabelos. Aquela noite foi de conversas francas. Sentadas na sala de estar, onde tantas vezes tínhamos compartilhado momentos em família, contei a Marina todos os detalhes que havia descoberto. Ela ouviu em silêncio, ocasionalmente enxugando uma lágrima furtiva. Ele ligou para mim ontem, revelou Marina finalmente. Tentou explicar, disse que cometeu erros, que estava confuso. E o que você disse? Perguntei se ele realmente tinha usado o urso que dei para ele no quarto daquela mulher. Sua voz tremeu. Aquele urso significava tanto para mim. Eu economizei minha mesada por meses para comprá-lo. E ele o transformou em adereço para sua vida de mentiras. Segurei sua mão. Sinto muito que você esteja passando por isso. Não é sua culpa, mãe. Marina enxugou as lágrimas com determinação. O que vamos fazer agora? Sua pergunta me pegou de surpresa. Vamos. Não você. Nós duas, juntas, enfrentando o que viria a seguir. Vou entrar com o pedido de divórcio na segunda-feira, respondi. Helena está preparando tudo. E a casa? Nosso dinheiro? Vamos lutar por tudo que é justo. Tentei soar mais confiante do que me sentia. Helena diz que temos um caso forte, considerando o desvio de recursos e a tentativa de vender a casa sem meu conhecimento. Marina assentiu, pensativa. E depois? Quando tudo isso acabar? Era uma pergunta que eu mesma vinha evitando.
depois. O que viria depois de 25 anos construindo uma vida que agora descobri ser parcialmente falsa? Não sei exatamente, admiti, mas sei que vou ficar bem. Vamos ficar bem. Naquela noite, dormi melhor do que nas semanas anteriores. Ter Marina em casa trazia um conforto familiar, um lembrete de que nem tudo em minha vida havia sido uma mentira. O amor pela minha filha era real. Minha carreira como fisioterapeuta era real. E minha capacidade de sobreviver a isso também era. Na segunda-feira, conforme planejado, Helena protocolou o pedido de divórcio. Paulo foi notificado no escritório. Uma escolha deliberada de nossa parte. Se ele havia misturado o pessoal com o profissional ao iniciar um relacionamento com uma colega, então poderia lidar com as consequências profissionalmente também. Sua reação foi imediata. Ligações, mensagens, até mesmo um buquê de flores entregue em casa com um cartão implorando por perdão. Ignorei tudo. Ele está entrando em pânico, observou Helena quando nos encontramos para discutir os próximos passos. Percebeu que vai perder muito mais do que imaginava. Não é só dinheiro, respondi. É reputação, relações familiares, confiança, tudo o que ele construiu ao longo de décadas. Helena assentiu, examinando os documentos à nossa frente. Nossa estratégia é simples, transparência total. Vamos expor tudo o que ele fez, os desvios financeiros, a tentativa de vender a casa, as mentiras sistemáticas. Não quero vingança, esclareci. Só quero justiça. Entendo, mas justiça, neste caso, significa que ele precisa enfrentar as consequências de suas ações. Nas semanas seguintes, minha vida entrou em um novo ritmo. Marina voltou à faculdade, embora ligasse todos os dias para verificar como eu estava. Voltei ao trabalho na clínica de fisioterapia com renovada dedicação. Cada paciente que ajudava a se recuperar parecia refletir meu próprio processo de cura. Paulo tentou várias abordagens. Primeiro, tentou me comover com apelos emocionais. Mensagens lembrando nossos bons momentos, promessas de mudança, pedidos de uma segunda chance. Quando isso não funcionou, mudou para intimidação velada. Ele disse que se continuarmos com o processo, vai tornar tudo muito feio, relatei a Helena após receber uma mensagem particularmente perturbadora. Clássica tática de manipulação, ela respondeu imperturbável. Ele sabe que não tem nada contra você, então está tentando assustar você para desistir. Não vou desistir, afirmei, com uma determinação que me surpreendeu. A verdadeira mudança veio quando comecei a frequentar um grupo de apoio para pessoas passando por divórcio. Inicialmente relutante, fui convencida por Helena a tentar pelo menos uma sessão. Você não é a primeira pessoa a passar por isso, Márcia, ela insistiu. Pode ajudar a ouvir outras experiências. Na minha primeira reunião, sentei-me silenciosamente no fundo da sala, observando pessoas de todas as idades compartilharem suas histórias. Homens e mulheres que, como eu, tiveram que reconstruir suas vidas após a traição, o abandono ou o simples desgaste do amor. Após 3 reuniões, finalmente encontrei coragem para falar. Contei sobre o quarto de hospital, as fotos editadas, o urso de pelúcia de Marina. Enquanto falava, percebi que minha voz ficava mais forte, minha postura mais ereta. Não estava apenas compartilhando minha dor, estava reclamando minha narrativa. O pior não foi descobrir a traição, concluí. Foi perceber que ele estava disposto a apagar minha existência, reescrever nossa história familiar para criar uma nova versão que o agradasse mais. Uma mulher mais velha, Carmen, aproximou-se de mim após a reunião. Seu marido não apenas traiu você, ela disse gentilmente. Ele traiu a si mesmo, sua própria história. Pessoas assim acabam vazias, não importa com quem estejam. Suas palavras me acompanharam nas semanas seguintes, oferecendo um consolo inesperado. Talvez o verdadeiro perdedor nessa história fosse Paulo, um homem tão desconectado de sua própria verdade que precisou criar uma elaborada fantasia para escapar dela. Enquanto isso, o processo de divórcio avançava.
Paulo contratou um advogado renomado, conhecido por táticas agressivas. Em nossa primeira audiência de conciliação, ele tentou minimizar suas ações. Foi apenas um caso que saiu do controle, argumentou seu advogado. Um erro de julgamento que não deveria destruir 25 anos de casamento. Helena permaneceu impassível. Um erro de julgamento seria uma noite de fraqueza, talvez até alguns encontros. O que temos aqui é um padrão sistemático de enganação, desvio de recursos financeiros conjuntos e tentativas de alienar propriedade comum sem consentimento. Quando chegou minha vez de falar, olhei diretamente para Paulo. Durante 25 anos, acreditei que éramos uma equipe, que compartilhávamos sonhos, valores, um futuro. Descobrir que por pelo menos 2 desses anos você construía ativamente uma vida sem mim, usando nossos recursos e memórias. Isso não é um caso que saiu do controle. É uma traição planejada e executada com precisão. O juiz, um homem de meia idade com expressão séria, ouviu atentamente ambos os lados. Ao final da audiência, determinou que deveríamos tentar mais uma sessão de mediação antes de prosseguir para o julgamento. Saí do tribunal exausta, mas com um estranho sentimento de realização. Pela primeira vez, desde que abri a porta daquele quarto de hospital, havia falado minha verdade completa, sem filtros ou hesitações. Você foi incrível lá dentro, disse Helena enquanto caminhávamos para o estacionamento. Sinto como se tivesse recuperado minha voz, respondi. Aquela noite, sozinha em casa, fiz algo que vinha adiando. Comecei a redecorar. Tirei da parede as fotos que incluíam Paulo, não para apagá-lo como ele havia tentado fazer comigo, mas para criar um espaço que refletisse minha nova realidade. Em seu lugar, coloquei fotos de Marina, de mim com amigos, com minha família. Comprei almofadas novas para o sofá em cores vibrantes que Paulo sempre achou excessivas. Rearranjei os móveis da sala para criar mais espaço para o pequeno piano que sempre quis aprender a tocar. Cada mudança, por menor que fosse, parecia um ato de afirmação. Esta é minha casa agora. Este é meu espaço. Esta é minha vida. Uma semana depois, recebi uma ligação inesperada. Era Ana. Márcia? Sua voz soava hesitante, quase assustada. Sou Ana, Ana Beatriz. Precisamos conversar. Meu primeiro instinto foi desligar, mas algo me deteve. Talvez fosse curiosidade, talvez a necessidade de encerramento. Sobre o quê? Sobre Paulo. Sobre tudo. Há coisas que você precisa saber, coisas que descobri recentemente. Concordamos em nos encontrar no mesmo café onde conversei com Paulo. Chegando lá, reconhecia imediatamente, apesar de tê-la visto apenas brevemente no hospital. Ela parecia mais saudável agora, o braço ainda engessado, mas os hematomas haviam desaparecido. Obrigada por ter vindo, disse ela, visivelmente nervosa. O que você queria me dizer? Perguntei diretamente, sem hostilidade, mas também sem falsa cordialidade. Ana respirou fundo. Primeiro, quero que saiba que quando conheci Paulo, ele me disse que era divorciado há anos. Disse que o casamento havia acabado amigavelmente, que você seguiu seu caminho e ele o dele. Assenti. Paulo já havia admitido essa mentira. Mas há mais, continuou ela. Quando você apareceu no hospital, tudo desmoronou. Depois que saiu, confrontei Paulo. Ele admitiu que ainda era casado, mas disse que o casamento estava praticamente acabado, que vocês viviam como colegas de quarto. Disse que estava apenas esperando o momento certo para pedir o divórcio. E você acreditou? No começo, sim. Queria acreditar. Mas então, ela hesitou. Comecei a olhar com mais atenção para as coisas que ele havia me dado. As fotos editadas, o urso de pelúcia que, segundo ele, era de sua infância. Ela abriu a bolsa e tirou um pequeno envelope. Encontrei isso escondido na caixa do urso. Era um cartão feito à mão. Reconheci imediatamente a letra desajeitada de Marina quando criança. Para o melhor pai do mundo. Te amo para sempre. Marina.
Um nó se formou em minha garganta. Percebi que ele não havia apenas mentido sobre você, continuou Ana. Havia escondido a existência de uma filha. Foi quando compreendi que nada do que ele me disse poderia ser confiável. Ela colocou o cartão na mesa, deslizando-o em minha direção. Depois disso, comecei a investigar. Encontrei extratos bancários mostrando transferências da conta de vocês. Encontrei e-mails sobre a venda da casa. Você está me dizendo que ele planejava vender nossa casa sem me avisar? A confirmação daquilo que eu já suspeitava ainda conseguia me chocar. Ana assentiu tristemente. O plano era vender, dividir oficialmente os recursos com você no divórcio, mas secretamente reservar uma parte maior para a vida que ele estava planejando comigo. Ficamos em silêncio por um momento, duas mulheres enganadas pelo mesmo homem, processando a extensão de suas mentiras. Por que está me contando tudo isso? Perguntei finalmente. Porque você merece saber a verdade. E porque... Ela hesitou novamente. Porque estou disposta a testemunhar no seu processo de divórcio, se precisar. Tenho provas, documentos, conversas gravadas. Olhei para ela com nova compreensão. Não era a rival que imaginei, mas outra vítima das manipulações de Paulo. Obrigada, disse sinceramente. Isso significa muito. Ao sair do café, senti como se outro peso tivesse sido levantado. A conversa com Ana havia confirmado minhas suspeitas mais sombrias sobre Paulo, mas também havia me oferecido algo inesperado. Solidariedade feminina, onde eu esperava encontrar apenas antagonismo. Talvez essa fosse a verdadeira reconstrução. Não apenas redecorar uma casa ou recuperar recursos financeiros, mas reconstruir minha visão do mundo. Um mundo onde as mulheres podiam se apoiar em vez de competir, onde a verdade eventualmente vinha à tona, e onde eu finalmente podia começar a confiar em meus próprios instintos novamente. O depoimento de Ana mudou completamente a dinâmica do processo de divórcio. Com as provas que ela forneceu, e-mails, mensagens de texto, documentos financeiros, Helena conseguiu construir um caso incontestável contra Paulo. Ele está encurralado, disse Helena enquanto revisávamos a estratégia para a próxima audiência. O advogado dele já entrou em contato propondo um acordo. Que tipo de acordo? Perguntei, surpreendentemente calma. Eles estão oferecendo 60% dos bens para você, incluindo a casa, em troca de encerrarmos o processo discretamente, sem levar a público todas as evidências de fraude financeira. Considerei a proposta. Por um lado, era uma oferta generosa que me permitiria seguir em frente com segurança financeira. Por outro lado, significava que Paulo escaparia das verdadeiras consequências de suas ações. O que aconteceria se recusássemos e seguíssemos com o processo? Helena inclinou-se para a frente. Se levarmos tudo a julgamento e apresentarmos as evidências de desvio financeiro e tentativa de fraudar a divisão de bens, não estamos falando apenas de divórcio, estamos falando de possíveis acusações criminais. Você acha que ele poderia ir para a cadeia? É possível. No mínimo, enfrentaria sérias repercussões profissionais. A empresa onde trabalha não ficaria feliz com um engenheiro envolvido em fraude financeira. Pensei em Marina, que apesar da dor da traição, ainda amava o pai. Pensei na família de Paulo, pessoas inocentes que seriam atingidas pela exposição pública. E pensei em mim mesma, o que eu realmente queria dessa situação. Quero justiça, disse finalmente. Mas não vingança. Vamos contrapropor. 70% dos bens, incluindo a casa, e ele assume todas as dívidas que contraiu durante o relacionamento com Ana. Em troca, não levaremos as evidências de fraude às autoridades. Helena sorriu. Uma proposta justa e razoável. Vou comunicar ao advogado dele imediatamente. A resposta veio mais rápido do que esperávamos. Paulo queria nos encontrar pessoalmente, na presença dos advogados, para discutir o acordo. Não precisa ir se não quiser, garantiu Helena. Posso representá-la. Não, respondi com firmeza. Quero olhar nos olhos dele quando aceitar minhas condições. No dia seguinte,
nos encontramos em uma sala de conferências no escritório de Helena. Paulo estava sentado de um lado da mesa com seu advogado, Helena e eu do outro. Ele parecia abatido, os ombros caídos, o rosto marcado por noites sem dormir. Obrigado por concordar com esta reunião, começou ele, a voz rouca. Estamos aqui para discutir termos, respondeu Helena profissionalmente. Não para reviver o passado. O advogado de Paulo, um homem de meia idade com expressão cansada, interveio. Meu cliente está disposto a aceitar a contraproposta da senhora Almeida. 70% dos bens, a casa, e ele assume todas as dívidas relacionadas ao outro relacionamento. E as evidências de fraude financeira não serão levadas às autoridades, acrescentou Helena, contanto que os termos sejam cumpridos integralmente e sem atrasos. Paulo olhou diretamente para mim pela primeira vez. Posso falar com você em particular, Márcia, apenas por alguns minutos. Seu advogado pareceu surpreso. Não recomendo isso, Sr. Almeida. Qualquer comunicação deve ser feita através... Está tudo bem, interrompi. 5 minutos. Helena me lançou um olhar preocupado, mas assentiu. Estaremos na sala ao lado, se precisar. Quando ficamos sozinhos, o silêncio pesou entre nós. 25 anos de história compartilhada, condensados em um momento de verdade inevitável. Por que fez isso, Paulo? Perguntei finalmente. Não o caso, não a mentira inicial, mas todo o resto, as fotos editadas, esconder a existência de Marina, planejar vender nossa casa pelas minhas costas? Ele esfregou o rosto com as mãos. Nem sei por onde começar a explicar. Foi uma coisa levando a outra. A primeira mentira para Ana foi impulsiva. Dizer que era divorciado parecia mais fácil do que explicar a complexidade do nosso casamento. Não havia nada complexo no nosso casamento, rebati. Éramos felizes. Pelo menos eu era. Eu também, no começo, ele admitiu. Mas em algum momento comecei a me sentir preso. Como se toda a minha vida tivesse sido mapeada do nascimento à morte. Faculdade, casamento, filha, casa no subúrbio, aposentadoria tranquila, tudo tão previsível. E Ana representava o imprevisível? Perguntei, tentando entender. Ela representava possibilidade, uma versão da vida onde eu poderia recomeçar, ser a pessoa que imaginei ser quando jovem, aventureiro, livre, sem amarras. Então criou uma fantasia às custas da nossa realidade. Ele assentiu lentamente. A cada nova mentira, ficava mais difícil voltar atrás. Quando Ana perguntou sobre meu passado, mostrei algumas fotos antigas. Quando quis saber mais sobre minha família, editei você para fora das imagens. Quando questionou a ausência de lembranças da minha infância, dei a ela o urso de Marina. E o apartamento? O dinheiro desviado? Os planos de vender nossa casa? Tudo parte do mesmo delírio, admitiu, a voz quebrada. De acreditar que poderia ter 2 vidas paralelas sem que uma contaminasse a outra. Olhei para ele com nova clareza. O homem à minha frente não era um monstro calculista, como havia imaginado nos meus momentos mais sombrios. Era apenas profundamente humano, fraco, egoísta, incapaz de enfrentar suas próprias escolhas. Sabe o que é mais triste nisso tudo, Paulo? Disse, surpreendendo a mim mesma com a calma em minha voz. Se você tivesse sido honesto desde o início, sobre seus desejos, seus medos, sua insatisfação, poderíamos ter encontrado um caminho juntos, ou nos separado com dignidade. Em vez disso, escolheu o caminho da mentira, e agora perdeu tudo. Eu sei, ele respondeu, lágrimas nos olhos. Perdi você, a confiança de Marina, o respeito dos meus colegas. Até Ana me deixou quando descobriu a extensão das minhas mentiras. Estamos encaminhando os papéis do divórcio amanhã, informei, levantando-me. Helena vai finalizar os detalhes com seu advogado. Espero que você cumpra sua parte do acordo. Ele assentiu, derrotado. Vou cumprir. E Márcia? Ele hesitou. Sinto muito. Por tudo.
Sei que não significa nada agora, mas preciso que você saiba. Olhei para ele uma última vez. O homem que havia compartilhado minha cama, meus sonhos, minha vida por 25 anos. Senti uma inesperada onda de compaixão, não pelo que ele fez, mas pelo que havia perdido. Espero que você encontre paz, Paulo. Verdadeira paz, não mais fantasias. Saí da sala sentindo-me mais leve do que havia me sentido em meses. Não porque o dinheiro estava garantido ou a casa seria minha, mas porque finalmente entendia. A traição de Paulo nunca foi sobre mim. Foi sobre ele e sua incapacidade de aceitar sua própria vida, suas próprias escolhas. Helena me esperava na sala ao lado, ansiosa. "Tudo bem?" perguntou ela preocupada. "Sim", respondi sinceramente. "Melhor do que estive em muito tempo." Na semana seguinte, assinamos os documentos oficiais do divórcio. Paulo cumpriu todas as condições do acordo sem protestar. A casa ficou comigo, junto com 70% dos bens e investimentos. Ele assumiu as dívidas contraídas durante o relacionamento com Ana, incluindo o aluguel do apartamento secreto e os presentes caros. Marina decidiu manter contato com o pai, embora com limites claros. "Ele ainda é meu pai", explicou quando me contou sua decisão. "Um pai falho, que cometeu erros terríveis, mas ainda assim meu pai." Respeitei sua escolha, admirando sua capacidade de perdoar sem esquecer. Quanto a mim, comecei verdadeiramente a reconstruir minha vida. Matriculei-me em aulas de piano, realizando um sonho antigo que sempre adiei. Reformei a casa, transformando-a em um espaço que refletia apenas meus gostos e preferências. Comecei a viajar, pequenas viagens de fim de semana a princípio, depois excursões mais longas para lugares que sempre quis conhecer. Em uma dessas viagens, visitando um museu em Salvador, conheci Eduardo, um professor de história aposentado que viajava sozinho como eu. Conversamos sobre arte, literatura, nossas vidas. Trocamos e-mails, depois telefonemas e eventualmente mais visitas. Não sei se nosso relacionamento se transformará em algo mais profundo. O que sei é que, pela primeira vez em décadas, estou vivendo minha vida nos meus próprios termos. Sem mentiras, sem fantasias, apenas a pura e simples verdade de quem sou e o que desejo. 6 meses após o divórcio, recebi uma mensagem inesperada de Ana. Ela havia se mudado para outro estado, começado um novo emprego e queria me agradecer. "Parece estranho agradecer a ex-esposa do homem que quase destruiu minha vida", escreveu ela. "Mas você me mostrou como a dignidade parece em face da traição. Graças a você, encontrei forças para recomeçar." Respondi com sinceridade. "Somos sobreviventes, Ana, não vítimas. Nunca esqueça isso." E enquanto digitava essas palavras, percebi que finalmente acreditava nelas. 1 ano se passou desde o dia em que entrei naquele quarto de hospital. 1 ano de desafios, descobertas e, surpreendentemente, crescimento pessoal que nunca imaginei possível aos 52 anos. A casa que uma vez compartilhei com Paulo agora era completamente minha, não apenas legalmente, mas em espírito. Cada cômodo havia sido transformado para refletir meus gostos, minhas preferências, minha personalidade. O escritório que raramente usava tornou-se meu estúdio de música, com o piano que sempre desejei como peça central. O jardim, antes meticulosamente planejado com arbustos geometricamente aparados, como Paulo preferia, agora exibia flores selvagens e coloridas em gloriosa desordem. Minha prática de fisioterapia também floresceu. Depois de anos trabalhando para grandes clínicas, decidi abrir meu próprio espaço, especializado em reabilitação para mulheres após traumas físicos e emocionais. Era um nicho que conhecia bem, não apenas profissionalmente, mas por experiência pessoal. "Você parece diferente", comentou minha paciente Luísa durante uma sessão. Era uma mulher de cerca de 40 anos, recuperando-se de um acidente de carro que quase tirou sua vida. Mais leve de alguma forma. Sorri, ajustando sua posição para o próximo exercício. "Digamos que aprendi a carregar apenas o que vale a pena",
Relacionado àquele anel que não usa mais? Perguntou ela com um sorriso conhecedor, apontando para minha mão esquerda, agora livre da aliança que havia usado por 25 anos. Relacionado a muitas coisas, respondi, incluindo o anel. Luísa fez uma pausa em seus exercícios. Sabe, quando tive o acidente, os médicos disseram que eu poderia nunca mais andar normalmente. Meu marido não conseguiu lidar com isso. A ideia de uma esposa deficiente. Ele saiu depois de 2 semanas no hospital. Sinto muito, disse sinceramente. Não sinta, ela respondeu com surpreendente força. Foi a melhor coisa que poderia ter acontecido. O acidente me mostrou a fragilidade da vida. A partida dele me mostrou a fragilidade de um amor que não era verdadeiro. Agora estou reconstruindo ambos, meu corpo e minha vida, com bases mais sólidas. Suas palavras ecoaram profundamente em mim. Quantas mulheres como nós existiam? Quantas haviam sido forçadas a renascer das cinzas de relacionamentos desfeitos, traições dolorosas, sonhos despedaçados? Foi essa reflexão que me levou a iniciar um grupo de apoio específico em minha clínica, recomeçando após 50. Um espaço seguro onde mulheres maduras podiam compartilhar suas experiências de divórcio, viuvez ou simplesmente a necessidade de redefinir suas vidas na meia-idade. O grupo começou pequeno, apenas 5 mulheres, incluindo eu mesma, mas rapidamente cresceu para 12, depois 20. Compartilhávamos histórias, lágrimas, estratégias práticas para lidar com questões financeiras e legais, e cada vez mais frequentemente, risadas. Nunca pensei que riria novamente depois que descobri que meu marido de 30 anos tinha uma segunda família em outra cidade, admitiu Teresa, uma de nossas participantes mais recentes. Mas aqui estou, rindo com um grupo de estranhas que se tornaram minhas amigas mais próximas. Não somos estranhas, corrigiu Denise, uma viúva de 57 anos. Somos irmãs de batalha. Irmãs de batalha. A expressão capturava perfeitamente o que havíamos nos tornado. Mulheres unidas não pelo sangue ou circunstância, mas pela experiência compartilhada de perda e renascimento. Enquanto o grupo crescia, minha relação com Eduardo também evoluía a seu próprio ritmo. Não era a paixão avassaladora dos romances juvenis, mas algo mais profundo, mais tranquilo, uma conexão baseada em respeito mútuo, interesses compartilhados e comunicação honesta. Quero que conheça minha filha, disse a ele durante um de nossos finais de semana juntos, 6 meses depois de começarmos a nos ver. Eduardo pareceu genuinamente honrado. Gostaria muito. Ela é uma parte importante da sua vida. O encontro aconteceu durante o recesso de Marina na faculdade. Organizei um jantar simples em casa, nada muito formal ou intimidador. Marina chegou primeiro, ajudando-me com os preparativos enquanto me bombardeava com perguntas. Como vocês se conheceram mesmo? Ele é divorciado também? Quanto tempo faz que estão juntos? Ele te faz feliz, mãe? A última pergunta me pegou desprevenida. Feliz? Sim, feliz, ela insistiu, seus olhos avaliando minha reação. Você sorri quando fala dele. Seu rosto fica diferente. Considerei a pergunta seriamente. Eduardo não me faz feliz, Marina. Eu escolho ser feliz, e ele respeita e apoia essa escolha. É diferente. Ela assentiu lentamente. Acho que entendo. Depois de tudo com o papai, você aprendeu a não depender de outra pessoa para sua felicidade. Exatamente. Sorri para minha filha, maravilhada com sua compreensão. Quando conheci seu pai, eu era jovem, ainda formando minha identidade. Era fácil fundir minha felicidade com a dele. Agora sei que minha alegria precisa vir de dentro, não depender de outra pessoa. E como está sendo? Perguntou ela, genuinamente curiosa. Assustador às vezes, admiti, mas também libertador, profundamente libertador. Eduardo chegou pontualmente, trazendo flores para mim e um livro de medicina forense para Marina. Ele havia feito a lição de casa, lembrando que ela estava interessada nessa especialidade.
O jantar foi surpreendentemente fácil. Eduardo tinha o dom de fazer perguntas interessantes sem parecer invasivo, de compartilhar histórias sem dominar a conversa. Observei com satisfação enquanto ele e Marina discutiam a intersecção entre história e medicina, suas áreas de interesse. Mais tarde, depois que Eduardo foi embora e Marina se preparava para dormir, ela veio até mim na cozinha. "Gostei dele", declarou simplesmente. "Ele te olha como se estivesse realmente te vendo." Entendi exatamente o que ela queria dizer. Era algo que havia notado também. A forma como Eduardo prestava atenção completa, como ouvia não apenas minhas palavras, mas os significados por trás delas. "Obrigada por ser tão aberta", respondi, abraçando-a. "Sua opinião significa muito para mim." "Você conversou com o papai sobre Eduardo?" Ela perguntou hesitante. "Não", respondi sinceramente. "Minha vida pessoal não é mais da conta do seu pai. Ele pergunta, sabe, sobre você. Como você está, se está vendo alguém?" Senti uma pontada de irritação, rapidamente substituída por compreensão. Claro que Paulo perguntaria. Parte dele provavelmente ainda me via como sua, mesmo depois de tudo. "O que você diz a ele?" "Que você está bem, melhor do que nunca, na verdade, que encontrou sua própria voz." Sorri, tocada pela percepção de minha filha. "E estou mesmo." Aquela noite, deitada em minha cama, a mesma cama que uma vez dividira com Paulo, mas que agora tinha novos lençóis, nova cabeceira, nova energia, refleti sobre como minha vida havia mudado. O caminho não fora fácil. Houve dias de lágrimas intermináveis, noites de insônia, momentos de dúvida esmagadora. Houve o desconforto de explicar meu divórcio para amigos e família, a vergonha irracional que senti quando as circunstâncias se tornaram conhecidas. Houve o medo financeiro, mesmo com o acordo generoso de sobreviver sozinha pela primeira vez em décadas. Mas para cada desafio, encontrei uma força correspondente dentro de mim. Para cada porta que se fechou, outra se abriu, muitas vezes para lugares mais luminosos e arejados do que imaginava possível. Meu grupo de apoio continuou crescendo, eventualmente atraindo a atenção da mídia local. Fui convidada para falar em um podcast sobre divórcio após longo casamento, depois para escrever um artigo em uma revista feminina. "Você deveria escrever um livro", sugeriu Eduardo uma noite, enquanto eu compartilhava algumas histórias do grupo. Tantas mulheres poderiam se beneficiar da sua experiência. A ideia me pegou desprevenida. "Um livro? Eu não sou escritora." "Você é uma comunicadora natural", ele insistiu. "E tem algo importante a dizer, sobre recomeços, sobre encontrar sua voz depois de perder-se em um relacionamento, sobre envelhecer com graça e força." Guardei a ideia, deixando-a germinar lentamente. Comecei a tomar notas após cada reunião do grupo, documentando não apenas histórias individuais, com permissão, mas os padrões que surgiam, as estratégias que funcionavam, as lições aprendidas coletivamente. Enquanto me dedicava a ajudar outras mulheres, continuava meu próprio processo de cura. Uma parte importante disso foi enfrentar o que havia acontecido no quarto de hospital, não apenas a traição de Paulo, mas o momento específico que havia partido meu coração, ver aquele urso de pelúcia, presente da nossa filha, no criado mudo de Ana. Numa tarde chuvosa, reuni coragem e liguei para Marina. "Você se lembra daquele ursinho que deu para seu pai quando era pequena? Aquele marrom com laço vermelho?" "Claro que sim", respondeu ela. "Economizei minha mesada por meses para comprá-lo." "Por quê?" "Eu gostaria de dar um igual para você." Houve um momento de silêncio do outro lado da linha. "Por que agora, mãe?" "Porque aquele urso representava amor puro e incondicional. O amor de uma filha pelo pai. E mesmo que seu pai não tenha honrado esse presente como deveria, o sentimento que você colocou nele merece ser preservado." No final de semana seguinte, Marina e eu visitamos várias lojas de brinquedos até encontrar um urso parecido. Não era idêntico, o original era impossível de substituir, mas carregava a mesma energia, o mesmo significado. "Para você",
disse, entregando o urso. Um símbolo do amor que sobrevive, mesmo quando as pessoas nos decepcionam. Marina abraçou o urso contra o peito, lágrimas brilhando em seus olhos. Obrigada, mãe, por não deixar que o que papai fez contamine nossas memórias. Aquele momento com Marina foi um ponto de virada. Percebi que o verdadeiro renascimento não estava apenas em construir uma nova vida, mas em reclamar o significado das coisas importantes que haviam sido deturpadas pela traição de Paulo. Com essa compreensão, comecei a planejar algo que havia evitado por meses: uma viagem à Grécia. As ilhas gregas eram o sonho que Paulo e eu havíamos cultivado para nossa aposentadoria. O mesmo sonho que ele planejava realizar com Ana usando nosso dinheiro conjunto. Quer ir comigo? Perguntei a Eduardo durante um de nossos almoços de domingo. Mostrei a ele o itinerário que havia planejado: Atenas, Santorini, Mykonos, Creta. Para a Grécia? Ele parecia surpreso. Pensei que fosse um lugar complicado para você. Era, admiti, mas decidi que não vou permitir que o que Paulo fez roube mais nada de mim, nem mesmo sonhos. Eduardo sorriu, aquele sorriso gentil que iluminava seus olhos. Adoraria acompanhá-la nessa jornada. A viagem foi marcada para 3 meses depois, tempo suficiente para organizar tudo na clínica. Quando contei ao meu grupo de apoio sobre meus planos, a reação foi uma mistura de surpresa e admiração. Você está literalmente reclamando seu sonho, disse Teresa, visivelmente impressionada. Isso é poderoso. É mais do que isso, explicou Denise, que havia se tornado uma espécie de filósofa do grupo. É uma declaração. Meus sonhos pertencem a mim, não ao relacionamento que tive. Nas semanas que antecederam a viagem, experimentei momentos de dúvida. E se fosse doloroso demais? E se cada vista, cada pôr do sol, cada ruína antiga me lembrasse do que Paulo havia planejado com outra mulher? Compartilhei essas preocupações com Eduardo, que ouviu com sua habitual atenção completa. Sabe o que acho? Disse ele, finalmente. Acho que você vai redescobrir a Grécia como um lugar totalmente novo. Não o lugar que você e Paulo sonharam, nem o lugar que ele planejava visitar com Ana, mas um terceiro lugar, o seu lugar. Suas palavras permaneceram comigo durante toda a viagem, e ele estava certo. A Grécia que experimentamos juntos era completamente diferente da que havia imaginado durante meu casamento. Em vez de roteiros turísticos cuidadosamente planejados, permitimos que o acaso nos guiasse. Descobrimos pequenas tavernas onde apenas os locais comiam, praias escondidas longe das multidões, ruínas menos conhecidas, mas igualmente fascinantes. Em Santorini, sentada em uma varanda com vista para o mar Egeu, o céu transformando-se em tons de laranja e rosa enquanto o sol se punha, tive uma epifania. O problema nunca foi que Paulo queria algo diferente, disse a Eduardo, que contemplava a vista ao meu lado. O problema foi que ele não teve coragem de ser honesto sobre isso. De dizer, não quero mais esta vida, quero outra coisa. Eduardo tomou minha mão entre as suas. A honestidade requer coragem, especialmente a honestidade consigo mesmo. Exatamente, respondi, sentindo uma onda de gratidão por este homem que compreendia sem julgar. Paulo não conseguia admitir, nem para si mesmo, que queria mudar o rumo de sua vida. Então, em vez de enfrentar a verdade, construiu uma elaborada rede de mentiras. E no final, o que ele conseguiu? Nada, respondi suavemente. Perdeu tudo. A mim, o respeito da filha, a confiança de Ana, sua integridade profissional. Tudo porque não conseguiu simplesmente dizer a verdade. Voltei da Grécia renovada, não apenas pelo descanso e beleza, mas pela compreensão mais profunda que havia alcançado. A traição de Paulo não havia sido sobre mim, ou mesmo sobre Ana. Havia sido sobre sua própria incapacidade de viver autenticamente. Essa percepção me libertou dos últimos vestígios de autodúvida que ainda carregava. Não havia nada que eu pudesse ter feito diferente. Nenhuma maneira de ter impedido o que aconteceu.
A decisão de Paulo de viver uma vida dupla havia sido exatamente isso, sua decisão. Com essa compreensão, veio uma paz que não havia experimentado desde que abri a porta daquele quarto de hospital. Uma paz que se refletia em todos os aspectos da minha vida. Meu trabalho, meu relacionamento com Eduardo, minha conexão com Marina, até mesmo em como me movimentava pelo mundo. "Você parece mais alta", comentou Helena quando nos encontramos para um café, 6 meses após o divórcio ser finalizado. "Fisicamente mais alta", ri. "Mesma altura de sempre, mas talvez esteja andando mais ereta. É mais do que postura", ela insistiu. "É presença. Você ocupa seu espaço de uma maneira diferente." Sorri, reconhecendo a verdade em suas palavras. Eu realmente ocupava meu espaço diferentemente. Não mais me encolhendo para acomodar as necessidades e desejos de outra pessoa. Não mais me desculpando pela minha existência. Não mais permitindo que minha narrativa fosse reescrita por alguém, por qualquer um. O ano após o divórcio trouxe mais mudanças do que os 10 anos anteriores juntos. Minha clínica prosperou, com uma lista de espera de pacientes atraídas pela abordagem única que havíamos desenvolvido. Meu grupo de apoio expandiu-se para 3 sessões semanais, abrangendo diferentes faixas etárias e experiências. E, com a persistente encorajamento de Eduardo, comecei a trabalhar no livro. Um guia prático e emocional para mulheres reconstruindo suas vidas após o fim de relacionamentos longos. Renascimento. Após 50, reconstruindo quando tudo desmorona. Tornou-se não apenas um projeto pessoal, mas uma missão. Cada capítulo abordava um aspecto diferente do processo, do trauma inicial e choque à eventual redescoberta de si mesma. Incluí exercícios práticos desenvolvidos com minha experiência como fisioterapeuta, reconhecendo a conexão profunda entre cura emocional e física. "Você está realmente fazendo isso", disse Marina com admiração quando leu os primeiros capítulos, transformando uma das piores experiências da sua vida em algo que ajudará outras pessoas. "Talvez seja assim que realmente superamos a dor", respondi, não enterrando-a ou fingindo que não existe, mas transformando-a em algo que tem propósito. Enquanto trabalhava no livro, ocasionalmente recebia notícias de Paulo através de Marina. Ele havia se mudado para outra cidade, aceitado um cargo menos prestigioso em uma empresa menor. Segundo Marina, parecia mais humilde, mais introspectivo. Havia começado terapia, tentando entender o que o levara a destruir tantas vidas, incluindo a própria. Não senti satisfação ao saber de suas dificuldades, nem ressentimento continuado. Em vez disso, experimentei algo próximo da compaixão. Não o tipo que perdoa ou esquece, mas o tipo que reconhece a humanidade frágil e falha que compartilhamos. Um dia, pouco antes do lançamento do meu livro, recebi um envelope pelo correio. Dentro havia uma carta manuscrita de Paulo e o urso de pelúcia original que Marina havia lhe dado tantos anos antes. A carta era breve. "Márcia, este pertence à família verdadeira que construímos juntos, não à fantasia que criei. Marina me contou sobre o novo urso que você deu a ela. Espero que o original possa completar esse círculo de cura. Paulo." Olhei para o pequeno urso marrom, gasto pelo tempo e manuseio, seu laço vermelho desbotado, mas ainda presente. Um símbolo de amor inocente que havia se tornado inadvertidamente parte de uma traição elaborada. Liguei para Marina imediatamente. "Seu pai me enviou o urso original", disse, ainda segurando o brinquedo com cuidado. Houve um momento de silêncio. "O que você vai fazer com ele?" "Gostaria de dá-lo a você, se quiser, junto com o novo. Um representando o passado, com todas suas complexidades e feridas, o outro representando o futuro que você escolher construir." Marina concordou, sua voz embargada pela emoção. Quando nos encontramos no fim de semana seguinte, coloquei os 2 ursos em suas mãos, o original, levemente desgastado, e o novo, ainda brilhante e macio. "Ambos são reais", disse a ela. "Ambos têm valor. Assim como as partes do seu pai que você escolher manter em sua vida,
e as partes que decidir deixar para trás. Marina abraçou os 2 ursos contra o peito, assim como fizera quando criança com o original. Você é incrível, sabia? Sorri, sentindo uma paz que nunca imaginei possível 1 ano atrás, quando minha bolsa caiu no chão daquele quarto de hospital. Não sou incrível, respondi. Apenas descobri quem realmente sou, sem as camadas de expectativas e compromissos que acumulei ao longo de 25 anos. E sabe de uma coisa? Gosto bastante dessa mulher que encontrei. O lançamento do meu livro, Renascimento após 50, coincidiu com o aniversário de 1 ano e meio desde minha visita ao hospital. A data não passou despercebida para mim. Uma parte de mim ainda media o tempo em antes do quarto 302 e depois do quarto 302, como marcos divisores da minha existência. A editora organizou um evento numa livraria local, maior do que eu esperava. Quando cheguei, 1 hora antes do horário marcado, já havia uma fila considerável de mulheres, a maioria na meia-idade, mas algumas mais jovens e outras mais velhas, todas segurando cópias do meu livro. Não imaginei que tantas pessoas viriam, comentei nervosamente com a assessora da editora. Seu livro tocou em algo universal, ela respondeu. A experiência de perder-se e encontrar-se novamente. De ter sua história reescrita por alguém e então recuperar a caneta. A metáfora era perfeita. Eu havia, de fato, recuperado a caneta da minha própria história. Durante a sessão de autógrafos, fiquei profundamente tocada pelas mulheres que compartilhavam brevemente suas experiências enquanto eu assinava seus exemplares. Meu marido me trocou pela secretária depois de 18 anos. Meu ex tentou me convencer que eu estava louca quando confrontei suas mentiras. Pensei que minha vida havia acabado aos 55 quando ele saiu. Seu livro me mostrou que apenas está começando. Cada história, embora única em detalhes, carregava o mesmo tema central: traição, perda de identidade e a subsequente luta para redescobrir-se. Percebi que havia tocado em um nervo exposto na experiência feminina. A facilidade com que mulheres, especialmente de nossa geração, podiam perder-se nos papéis de esposa, mãe, cuidadora. Marina e Eduardo estavam na primeira fila, oferecendo apoio silencioso. Helena chegou um pouco atrasada, abrindo caminho até a frente com sua habitual determinação. Ao final do evento, quando a última leitora havia partido, os 3 me cercaram com abraços e congratulações. Orgulhosa de você, nem começa a descrever o que estou sentindo, disse Marina, seus olhos brilhando. Você transformou dor em propósito, acrescentou Eduardo. Não há conquista maior. Helena, sempre prática, ergueu uma taça de champanhe que havia trazido escondida em sua bolsa. Ao renascimento, brindou, e a nunca mais permitir que alguém apague sua existência. Tomamos um gole, e então Helena acrescentou quase casualmente. Ah, e Paulo viu seu livro. Ligou para o escritório perguntando se era aquela Márcia Almeida mesmo. Meu estômago deu um pequeno salto. E o que você disse? Disse que sim, obviamente. E que você estava dando entrevistas para todas as revistas e programas de TV possíveis. Não pude deixar de rir. Você é terrível, Helena. Apenas o suficiente, ela piscou. Mais tarde naquela noite, enquanto Eduardo dirigia de volta para casa, refleti sobre como a notícia sobre Paulo havia me afetado. Não senti raiva ou ressentimento, nem mesmo desconforto. Apenas uma espécie de neutralidade distante, como ouvir sobre um conhecido de muito tempo atrás. Você está bem? Perguntou Eduardo, percebendo meu silêncio. Estou, respondi, surpresa por estar dizendo a verdade. Apenas pensando em como é estranho. Há 1 ano e meio, a ideia de Paulo vendo meu nome em uma livraria teria me deixado em pânico. Agora é apenas um fato. As cicatrizes emocionais são como as físicas, ele observou. No início, são sensíveis, doloridas ao menor toque. Com o tempo, o tecido se fortalece. Eventualmente, você quase esquece que estão lá, até alguém apontá-las. Como sempre, Eduardo tinha o dom de articular exatamente o que eu sentia. As cicatrizes ainda estavam lá,
marcas permanentes da traição que havia experimento, mas não doíam mais ao toque. Nos meses seguintes, o livro ganhou uma atenção inesperada. Fui convidada para programas de rádio, podcasts, até mesmo um pequeno segmento em um programa matinal de TV. Em cada aparição, compartilhava não apenas minha história pessoal, mas as lições mais amplas que havia aprendido sobre autonomia feminina, sobre reconstrução após traição, sobre encontrar propósito na segunda metade da vida. Você nunca menciona o nome dele, observou uma entrevistadora durante um podcast. Seu ex-marido. É uma escolha consciente? É, respondi. Não porque quero protegê-lo, mas porque a história não é sobre ele. É sobre mim. Sobre o que acontece quando você é forçada a olhar para o espelho e perguntar: quem sou eu quando não sou a esposa de alguém? O sucesso do livro trouxe oportunidades inesperadas. Fui convidada para ministrar workshops em conferências sobre envelhecimento feminino, divórcio tardio e recomeços. Minha clínica de fisioterapia expandiu-se para incluir um componente de bem-estar emocional, integrando corpo e mente no processo de cura. Em meio a essa turbulência positiva, meu relacionamento com Eduardo continuou evoluindo em seu próprio ritmo tranquilo. Não morávamos juntos. Ambos valorizávamos nossos espaços individuais conquistados após relacionamentos longos, mas passávamos a maioria dos fins de semana juntos, alternando entre nossas casas. Nunca imaginei que encontraria este tipo de companheirismo novamente, confessei a ele numa noite enquanto preparávamos o jantar juntos em minha cozinha. Um em que me sinto simultaneamente segura e livre. Eduardo sorriu, cortando legumes com a precisão de quem cozinha há décadas. Talvez seja porque não estamos tentando fundir nossas identidades. Estamos lado a lado, não entremeados. Lado a lado, não entremeados. A descrição capturava perfeitamente a natureza saudável do que havíamos construído. Não era a codependência que caracterizara meu casamento com Paulo, onde minhas necessidades, desejos e até mesmo memórias foram subsumidas nas dele. Era uma parceria entre iguais, cada um com sua própria vida completa, escolhendo compartilhar partes dela com o outro. Foi Eduardo quem me encorajou a dar o próximo passo em minha jornada de cura. Algo que eu vinha contemplando, mas hesitando. Acho que você deveria convidar Ana para tomar um café, sugeriu ele uma tarde, enquanto discutíamos o capítulo final do segundo livro que eu estava escrevendo. Ergui os olhos, surpresa. Ana? A outra mulher? Ela não foi apenas a outra mulher, foi outra vítima, ele apontou gentilmente. E vocês duas compartilham uma experiência única. Considerei suas palavras. Era verdade que Ana havia sido enganada tanto quanto eu, apenas de maneira diferente. Paulo havia roubado meu passado, editando-me para fora das fotos de família, enquanto vendia a ela um futuro que nunca poderia entregar. O que eu diria a ela? Perguntei, genuinamente intrigada pela ideia. Talvez não seja sobre dizer, mas sobre ouvir, sugeriu Eduardo, sobre completar o círculo. 2 dias depois, reuni coragem e enviei uma mensagem para Ana, usando o número que ainda tinha desde nosso último contato durante o processo de divórcio. Ana, sou Márcia. Gostaria de tomar um café algum dia desta semana, se estiver disponível. Sem agenda, apenas conversa. Sua resposta veio rapidamente. Adoraria. Amanhã, às 15h no Café Tulipa? O Café Tulipa era neutro. Não um lugar que eu frequentava com Paulo, nem próximo de onde morávamos. Um território seguro para ambas. Cheguei alguns minutos adiantada, escolhendo uma mesa no canto que oferecia privacidade. Ana chegou pontualmente, parecendo nervosa, mas determinada. Vestia-se com simplicidade elegante, sem nenhum dos itens que eu sabia que Paulo havia lhe dado, os brincos caros, a pulseira que havia visto no quarto do hospital. Obrigada por ter vindo, disse, enquanto ela se sentava à minha frente. Confesso que fiquei surpresa com seu convite, respondeu Ana, mas feliz também. Há coisas que gostaria de dizer pessoalmente. Fizemos nossos pedidos.
Chá para mim, café para ela, e então caímos em um silêncio momentâneo, ambas inseguras sobre como proceder. Li seu livro, Ana disse finalmente. É poderoso, honesto. Obrigada, foi terapêutico escrevê-lo. Outro silêncio, menos desconfortável. Sinto muito, disse Ana abruptamente. Sei que já disse isso antes, durante o processo, mas quero que você ouça diretamente de mim. Se eu soubesse que ele era casado, jamais. Ergui uma mão para interrompê-la. Eu sei. Acredito em você. Não é por isso que pedi para nos encontrarmos. Por que, então? Perguntou ela, genuinamente curiosa. Considerei a pergunta cuidadosamente. Porque somos as únicas duas pessoas no mundo que realmente entendem o que o Paulo fez. Não apenas a traição, mas a manipulação elaborada, a reescrita da história, a tentativa de criar realidades paralelas. Ana assentiu lentamente, seus olhos fixos na xícara à sua frente. Às vezes penso que perdi a capacidade de confiar depois disso. Como posso acreditar em qualquer coisa que alguém me diz? A vulnerabilidade em sua voz tocou algo em mim. Apesar de nossa diferença de idade, ela com pouco mais de 30, eu com 52, compartilhávamos uma ferida comum. A confiança retorna, disse gentilmente. Não da mesma forma, talvez. Mais cautelosa, mais informada, mas retorna. Como você sabe? Perguntou ela. Porque estou vivendo isso. Tenho um novo relacionamento agora. Alguém que conheci depois de tudo isso. E descobri que posso confiar novamente. Não cegamente, não incondicionalmente, mas honestamente. Ana sorriu, um sorriso pequeno, mas genuíno. Isso me dá esperança. Nossa conversa fluiu mais facilmente depois disso. Compartilhamos detalhes que nunca havíamos discutido antes. Os pequenos sinais que ignoramos, as justificativas que aceitamos, os momentos em que nossos instintos gritaram que algo estava errado, mas escolhemos não ouvir. Ele me deu uma aliança, revelou Ana. Disse que era de sua avó. Descobri depois, nos documentos do processo, que era sua aliança de casamento com você, ligeiramente modificada. Senti um nó no estômago. A aliança que usei por 25 anos, símbolo de nossos votos, havia sido literalmente reaproveitada para outra relação. Como você descobriu? Perguntei. O recibo da joalheria estava entre os documentos. A descrição dizia: modificação de aliança existente. Ela balançou a cabeça, ainda incrédula. Quem faz algo assim? Que tipo de pessoa? Alguém vivendo em uma fantasia tão profunda que perdeu contato com a realidade, respondi. Alguém tão comprometido com a narrativa que criou que não consegue mais distinguir entre verdade e ficção. Ana considerou minhas palavras. Nunca pensei dessa forma. Sempre achei que ele era calculista, manipulador, mas talvez estivesse apenas perdido. Pode ser ambos, sugeri. Perdido e manipulador. Confuso e calculista. As pessoas raramente são uma coisa só. Quando terminamos nossos cafés, senti que algo havia mudado entre nós. Não éramos amigas, exatamente, mas compartilhávamos uma compreensão que ninguém mais poderia ter. Obrigada por isso, disse Ana, enquanto nos preparávamos para partir. Por me ver como uma pessoa, não apenas como a outra. Obrigada por ter a coragem de me encontrar, respondi sinceramente, e por ter feito a coisa certa quando descobriu a verdade. Nos despedimos com um breve abraço, um gesto que teria parecido impossível apenas 1 ano antes. Enquanto caminhava de volta para casa, refletindo sobre nosso encontro, percebi que havia dado mais um passo importante no processo de cicatrização. Não se tratava de perdoar Paulo. Algumas traições vão além do perdão. Tratava-se de libertar-me de qualquer ressentimento remanescente em relação a Ana, de reconhecer nossa humanidade compartilhada, nossa vulnerabilidade comum. Naquela noite, contei a Eduardo sobre nosso encontro. Como foi? Perguntou ele, genuinamente interessado.
Curativo, respondi após um momento de reflexão. Para nós duas, acho. Você é extraordinária, sabia? Ele disse, seus olhos suaves com admiração. A maioria das pessoas jamais conseguiria fazer isso. Não é extraordinário, corrigi gentilmente. É apenas o que precisava acontecer para eu continuar avançando, em vez de ficar presa no passado. Nos meses seguintes, experimentei uma paz mais profunda do que qualquer uma que havia conhecido antes. Meu segundo livro, focado especificamente nas estratégias práticas para reconstruir a autoestima após relacionamentos abusivos, estava quase concluído. Minha clínica prosperava, atendendo mais mulheres do que jamais imaginei. E meu relacionamento com Eduardo continuava a florescer em seu ritmo tranquilo e respeitoso. Foi nesse período que recebi uma mensagem inesperada de Paulo. A primeira comunicação direta desde a finalização do divórcio, exceto pelos documentos legais necessários. Márcia, vi seu livro. Li cada palavra. Você capturou tudo com precisão e justiça. Não estou pedindo perdão. Sei que está além disso. Apenas queria que soubesse que seu livro me ajudou a entender o dano que causei. Espero que continue ajudando outros a evitar meus erros. Paulo. Mostrei a mensagem a Eduardo, insegura sobre como me sentia. Você vai responder? Perguntou ele sem julgamento. Pensei por um momento. Não. Decidi finalmente. Não há nada a dizer. Estou feliz que o livro o ajudou de alguma forma, mas nossa conversa está terminada. Eduardo assentiu, compreensivo. Uma porta fechada, não com raiva, não com amargura, apenas fechada. Exatamente, concordei. Seguimos em frente. E era verdade. Havia seguido em frente, não apesar do que acontecera naquele quarto de hospital, mas de certa forma por causa disso. Aquele momento terrível, quando vi meu marido alimentando outra mulher com ternura, usando o relógio que dei a ele, cercado por versões editadas de nossas fotos de família, havia sido o catalisador para uma transformação que eu jamais teria escolhido, mas pela qual agora me sentia profundamente grata. As cicatrizes permaneceriam, marcas de uma dor profunda que se tornara parte da minha história, mas não me definiam mais. Eram apenas um capítulo em uma narrativa muito maior, uma que eu agora escrevia com minha própria mão, em meus próprios termos. Agora, se você gostou dessa história, clica em se inscrever e me diz nos comentários qual parte te deixou de queixo caído. Ah, e não esqueça de se tornar membro para ter acesso a vídeos exclusivos que não posto aqui. Te espero lá.